Todo mundo aguenta ainda um pouco? Bom, eu, antes de mais nada, só agradecer mais essa oportunidade que o Tércio e a Sônia me dão de estar participando desse seminário da feiticeira, com tanta gente que muito tem me ensinado. E eu diria que essa vez foi uma das mais cativantes, né? Eu aprendi muito, relacionando violência com poder, mas com inveja, com ódio, as coisas que eu fui ouvindo. Irracionalidade, né? E violência é sempre dramática, mas eu acho que violência acaba também gerando violência. Na saúde, a lógica é um pouco diferente de tudo que foi dito até agora, e é o que eu vou procurar mostrar nos próximos 15 minutos. Eu tentei achar uma definição sobre o que seria violência na saúde. E cheguei à conclusão que violência é tudo aquilo que, ao longo da vida, atenta contra a preservação e a promoção da saúde física e mental de um indivíduo. Pode ser causada por vários caminhos. Um que a gente fala muito pouco, que é o genético. A pessoa já nasce com alterações que a violentam quando forem seres humanos nascidos. Outras comportamentais, do indivíduo, da mãe, como eu vou mostrar a seguir. Outras são externas, agressões, facadas, tiros, feminicídio, parricídio, essas coisas todas. E a outra, que é fundamental, que é não haver o acesso ou um acesso de má qualidade às atenções de saúde. Atenções de saúde, essa é a definição clássica, o conjunto de atendimento, onde o indivíduo recebe atendimento via SUS, 75% dos brasileiros, ou como alternativas, planos de saúde, seguro-saúde, do próprio bolso, algum outro. O atendimento é o grosso das coisas. A prevenção das doenças deveria ser cada vez mais enfatizada, porque a única maneira de você poder controlar o financiamento da saúde e de poder fazer uma gestão com mais facilidade, utilizando todos os recursos que são parcos existentes. Então, são programas de prevenção que existem, sobejamente conhecidos para as doenças mais frequentes, tipo diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, e que são baseados em risco individual. Dá para saber, para cada um de nós. A promoção da saúde, baseada em alimentação saudável, exercícios, controle das doenças, nas últimas décadas se fala disso sem parar. Tem um monte de sites, um monte de coisa. Mas é uma maneira de viver que tem sido cada vez mais estimulada. E a reabilitação, que para algumas doenças é fundamental, né? Pós-fratura, pós-cirurgias ortopédicas, por exemplo. E esse é o jargão para tudo que eu vou falar daqui para frente. Não ter acesso ou ter um acesso em uma qualidade, para mim, isso caracteriza a violência. Não dá para quem precisa o que ele precisa, é violência. Na linha do tempo, são várias. Eu vou usar uns poucos slides para chegar no meu tema principal. A saúde na linha do tempo. Começa na concepção, quando se faz casamento consanguíneo, por exemplo, que gera filhos com malformações, com algumas doenças específicas. Ou quando o indivíduo a mulher vê que seu feto, através de exames de pré-natal, descobre que existem malformações, muitas delas hoje que são operáveis. Então, a cirurgia fetal é uma realidade mas não está disponível para o grosso da população. Na gestação, no nascimento, o pré-natal é o que permite detectar riscos para a mãe e para o feto. O parto relaciona-se, quando não há as condições ideais, com uma mortalidade alta materno-infantil. E a mãe? E aqui, tudo que for alimentação, vou pôr em negrito, que é a introdução para a minha apresentação propriamente dito, leva ao subdesenvolvimento do feto. E o que dizer de drogas que as mães usam, listas ou ilícitas, que levam ao subdesenvolvimento do feto, problemas de comportamento dos filhos depois, e uma série de coisas. Acho que nesse slide está melhor colocado. Malformações congênitas
síndrome de Down, cardiopatias, lábio leporino, né? A gestação, a infecção da mãe, dando Zika, que nós vivemos a situação alguns anos atrás, entre tantas outras. Né? A má alimentação da mãe, como foi comentado, o uso de drogas, e eu preciso insistir e, mais uma vez, falar que drogas lícitas e ilícitas levam ao desenvolvimento menor do feto, malformações congênitas, eventuais alterações de saúde mental da criança. E o pré-natal é o que interessa. Ajuda a prevenir tudo isso. Bom, aí, na linha do tempo, chega a primeira infância. Hoje, muito falada, um monte de grupos se envolvendo com isso. E, basicamente, a primeira infância ela precisa que haja comida na boca da criança. E comida certa, não é qualquer comida. E por que isso precisa acontecer? Senão a criança não se desenvolve bem. E acaba tendo problemas. Alguém falou em neurociência, as sinapses nervosas o número de neurônios é menor, sinapses alteradas, e a criança acaba tendo incompetências do ponto de vista de desenvolvimento físico, intelectual, emocional, cognitivo. Então, a criança precisa comer, e certo. Mas mais do que isso, e aprendeu-se isso nos primeiros 1000 dias das crianças, elas precisam de estímulos afetivos e sociais, assim, de colo. Em geral, a mãe, principalmente a mãe mais pobre, que tem vários filhos, ela vê a criança de 2 anos, ela come, chora, faz xixi, faz cocô, chega uma hora, ela dorme de cansaço e vamos tocando a vida. Isso é extremamente prejudicial para as crianças, hoje sabe muito bem. E vacinação, que nós estamos vivendo um momento ruim no país, onde nós éramos modelo, nosso Plano Nacional de Vacinação era modelo para o mundo. Hoje, uma série de motivos que não interessam aqui, diminuiu bastante a busca das vacinas pelas mães. Aí a criança entra na idade escolar, na linha do tempo. Todas precisam, avaliação odontológica, visão, audição, quantas que acabam não se dando bem porque não estão enxergando bem, não estão escutando bem. Né? E aqui um fenômeno cada vez mais importante, que é o bullying. Crianças que são alijadas do convívio por outras crianças e onde a escola tem que tomar suas medidas e os pais, de alguma forma, participar, mas principalmente as escolas. E isso nem sempre é realidade. A convivência faz com que a saúde mental das crianças seja cada vez melhor, assim como esportes. E a criança, nessa época, começa a crescer, não com 7 anos, mas em torno dos 12, 13 anos, ela começa a estar atenta para a vida sexual. Ela precisa de educação sexual, para não incorrer numa série de problemas que não foram comentados aqui, mas é uma violência. Uma criança de 14 anos está grávida. É uma violência no Brasil, 20% dos partos serem de mulheres, na verdade, meninas com menos de 18 anos. É uma violência que 20% delas ainda tem uma segunda gravidez antes dos 20 anos de idade. Né? E, em relação à alimentação, a desnutrição e obesidade, muito relacionadas com merenda escolar. E com alguns agravantes. A maioria das escolas não dá comida no fim de semana. Para muitas crianças no país, a merenda escolar é a refeição do dia. E, quando chega nas férias, aí não são mais 2 dias em 7, são 2 meses em 12. Outro dia eu ouvi um depoimento de um colega que ajuda um grupo de 180 crianças, ele e outros levam comida à boca das crianças numa escola, e na volta às aulas, 2 não voltaram, morreram de fome durante as férias. Então, isso aqui é dramático, mas é Brasil, um país de grandes desigualdades sociais. Então, a desnutrição e obesidade tem a ver com a qualidade da merenda, quantidade e qualidade. E a desnutrição acaba levando ao desenvolvimento intelectual rebaixado, assim como o físico. Vejam que violência aqui é no dia a dia, né? Eu só estou expondo, porque não dá tempo de discutir nada disso em particular. Quando chega na adolescência, se não houver educação sexual, as crianças não vão saber se comportar, não vão aprender a se respeitar, não vão aprender a respeitar os outros, e aí isso acaba gerando gravidez indesejada. Drogas, que é o drama atual da humanidade, que está à porta de cada escola.
e aqui seria talvez até um outro motivo para um outro seminário, eu não vou entrar na discussão, mas é uma situação dramática. A convivência que precisa ocorrer com a participação ativa do corpo docente, se os professores não estiverem envolvidos com o problema do desenvolvimento das crianças, a capacidade delas absorverem tudo que precisa, aprenderem tudo que precisa, fica limitada. Voltando à alimentação, merenda escolar, inclusive acertando os cardápios, obesidade, que aí já começam as alterações que vão levar à hipertensão arterial e diabetes mellitus, que são doenças graves no país. Mais ou menos 10% dos brasileiros adultos têm hipertensão arterial e 8% têm diabetes, números mais ou menos achados, né? E a desnutrição, que vai dar déficit intelectual e emocional. No adulto jovem, volta o problema da sexualidade, agrava-se o problema das drogas, as doenças crônicas começam a se manifestar e a desnutrição começa a cobrar seu preço e a obesidade cada vez mais importante, né? E no idoso, então, o cenário é outro. Ao longo do tempo, as doenças vão mudando, mas cada uma delas que não é bem tratada significa um ato de violência, né? As doenças crônicas, hipertensão arterial, câncer, dislipidemia, saúde mental, aí entram já as alterações neurológicas, capacidade, a cognição diminuída, a demência, Parkinson, Alzheimer, que atinge muitos dos idosos depois dos 70, principalmente 80 anos de idade, a mobilidade, que é um drama, as doenças cardiovasculares, de novo câncer, desnutrição e obesidade, os cuidados paliativos, que muitos precisam no fim da sua vida e não têm acesso a isso. E as pessoas morrem sofridas, largadas, e cada vez mais difícil para as famílias cuidarem dos seus idosos, até por condições econômicas, né? A situação mudou muito. Então, vejo que na saúde, na linha do tempo, violência pode existir a cada segundo, em cada situação, né? Então, eu volto que violência na saúde é tudo aquilo que, ao longo da vida, atenta contra a preservação e promoção de saúde física e mental do indivíduo, dentro de todas essas variáveis. Mas tem uma que é que eu gostaria, então, de focar, que é a insegurança alimentar e nutricional. Porque essa é um problema extremamente pesado, extremamente complicado, e que mexe muito até com a dignidade das pessoas. Então, eu diria que a insegurança alimentar e nutricional é talvez a maior violência coletiva à saúde do brasileiro. Eu diria que o artigo 0, todos devem ter direito à alimentação apropriada, parágrafo único, revogam-se todos e quaisquer dispositivos em contrário. Está certo assim? Eu botei certo, Nelson. Mas vejam, a Constituição já prevê isso, né? Diz que são direitos sociais, educação, saúde, alimentação e vários outros. Isso faz parte da nossa Constituição, né? Então, eu diria que no cenário mundial, nós temos aqueles que comem a mais, acabam desenvolvendo obesidade e doenças correlatas. Os que comem a menos têm fome, desnutrição. Os que comem certo são os que mais terão chance de viver com saúde. E os que comem errado, a montagem do cardápio da vida, obesidade, doenças correlatas. A fome no mundo é um drama. Muitos de vocês já devem ter visto esses números várias vezes, mas não custa nada repetir. Estima-se que mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Não é mais ou menos, é fome. E a insegurança alimentar e nutricional atinge 1/4 da população mundial. 1/4, 2 bilhões de pessoas. No Brasil, o drama não é pequeno. 33 milhões de pessoas passam fome. Mais de 20% dos domicílios brasileiros em 10 dos nossos 27 estados. Em alguns, de forma muito importante, como Alagoas, por exemplo, em 37% das casas. Em outros, a situação melhor controlada, que é em Santa Catarina, com 5% só das casas. Mostrando as desigualdades que nós temos, né? Em números absolutos, São Paulo tem quase 15% da população do estado passando fome. E o Ceará, 26%. Então, nós temos que
125 milhões de brasileiros, de um modo geral, têm algum nível, algum grau de insegurança alimentar. 4 em 10 famílias brasileiras só que têm pleno acesso à alimentação. 4 em 10, ou seja, 6 em 10 não têm, né? E aí outro drama mais grave em casas onde existem crianças com até 10 anos de idade. Então, nós estamos criando, dando chance para termos uma população de cidadãos incompetentes para a vida, para as dificuldades que a sociedade, a cada década que passa, traz para todos, né? E obesidade. Então, a perspectiva no Brasil, até o fim dessa década, é que 1/3 das crianças brasileiras vão estar obesas. Isso é drama. Se fome é drama, obesidade também é drama. No estado de São Paulo, então, 7 milhões quase de pessoas em situação de insegurança alimentar e 1/3 dos domicílios paulistas. Pô, o estado mais rico da União, né? E está vivendo com isso. Então, olhando aqui os graus diferentes que a gente tem de segurança alimentar, só 45% dos paulistas têm um grau aceitável de segurança alimentar. Insegurança alimentar e nutricional leve, 30%, moderada, 13%, e grave, quase 15%. Quando tem criança, então, 2/3 dos domicílios com crianças até 10 anos têm algum grau de insegurança alimentar. Então, quando tem criança, a situação é pior. Segurança alimentar é em 38%, a insegurança leve, a segurança é 38% só, baixou de 45% para 38%, a insegurança leve sobe para quase 40% e a moderada e grave para 32%. Então, o cenário é dramático, violento. E vejam só, mortalidade infantil. 50% da mortalidade infantil está relacionada direta ou indiretamente à desnutrição. E 30% dessas crianças, com apoio mínimo alimentar, não estariam morrendo. Então, o impacto disso para essas crianças? A gestação, prematuridade, baixo peso, compromete o crescimento e desenvolvimento cognitivo, transtornos de humor que se refletem posteriormente nas relações socioemocionais, que é uma coisa importante, não se fala nunca. Pode gerar esquizofrenia nessas crianças, diminui tremendamente o desempenho escolar e gera também sentimento de exclusão, que leva ao abandono da escola, porque as crianças não conseguem acompanhar, né? E também favorece o desenvolvimento de doenças crônicas. Nossa, puxa, mas o Brasil é um riquíssimo, né? Nosso agronegócio é campeão mundial. Mas veja só o desperdício de alimentos que existe nesse país. Esse é um estudo feito pela Geise Diniz, no Instituto Península, que eles mostram que, vão calculando, que é só o resumo, 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas no Brasil, desde a plantação até o prato de comida em casa, perdendo-se muito na distribuição, perdendo-se muito no acesso, supermercados, etc. Então, veja, isso daqui é um absurdo. Você podendo botar comida na boca do povo, principalmente das crianças, é algo que não falta matéria-prima, só falta fazer gestão para isso, estruturar a situação, né? Então, eu queria ter a oportunidade de falar de um projeto que eu coordeno lá na Fiesp. Eu não tenho nada a ver com a indústria, mas o Josué Gomes da Silva, que é o presidente, me convidou para me manter lá, como eu já tinha um pequeno passado, presidente do Conselho de Responsabilidade Social. E a decisão nossa foi se preocupar com crianças, alimentação de crianças a 0 a 10 anos. Por que a Fiesp é interessante? Porque ela agrega grande parte do empresariado mais competente do país. Ela tem peso no cenário econômico e social do país. Tem uma capilaridade absurda. Precisa andar um pouquinho lá dentro para entender isso. O Nelson já andou bastante lá. Nelson, qualquer coisa você me corrige. Tem entidades associadas, como Ciesp, SESI, Senai, que têm uma penetração também absurda e fazem coisas complementares à Fiesp. E o Consocial é o braço atuante e catalisador da Fiesp em ações nessa gestão contra a fome, insegurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo, voltada a crianças de 0 a 10 anos.
Então, nós lançamos há uns 2 meses o chamado o Programa Alimentar o Futuro, para dar segurança alimentar e nutricional para a infância. Entendendo que tem 2 grupos-alvo. As crianças ditas institucionalizadas, que têm acesso à creche, acesso à escola, né? E aí você tem uma maneira de interferir para melhorar a alimentação delas. E tem aquelas não institucionalizadas, que não têm direito a nada. E a maneira de chegar nelas vai ter que ser através do Programa Saúde da Família. São ações bastante complexas. E para entender o que está acontecendo, nós montamos, desde o começo do ano, uma avaliação de 2 regiões economicamente distintas, do Vale da Ribeira, que é pobre, e de Araraquara, que é rica, para ver o que estava acontecendo lá em relação a tudo isso. Obviamente, no Vale da Ribeira a situação é mais dramática, até porque o comércio, empresariado, tudo lá é muito pouco atraente, é a região pouco atraente. Então, nós decidimos, eu não vou entrar nos detalhes, mas a ideia é tentar atuar para oferecer a alimentação equilibrada para as crianças na idade escolar, de 0 a 10. Isso tem que ser feito com o governo, não tem como, porque existem os conselhos municipais de segurança alimentar e que eles tenham que ser, junto com os prefeitos, o caminho para se chegar às entidades públicas. Mas a ideia é sensibilizar e engajar a sociedade civil. A la Patrícia, isso. Atuação com parcerias, não dá para fazer nada sozinho. Nada. E a Fiesp, a proposta também não é ser líder de mercado, não. Ela é ser parceira e entrar junto com quem já está dentro dessa sua proposta, né? E, ao longo do tempo, avaliar o impacto do que se faz. A proposta da gente é, inclusive, ver o que acontece pegando a amostragem com essas crianças daqui 10, 20 anos, se o que a gente está fazendo está mudando mesmo o cenário ou se é só impressão da gente, wishful thinking. Então, isso é uma parte importante. Mas a parte mais importante é envolver todo mundo que está na Fiesp, que está na Ciesp, a atuarem localmente. Eu aprendi isso quando eu fui 25 anos conselheiro da Fundação Itaú. Cadê o Ricardo? Da Fundação Itaú Social. Fiquei lá 25 anos, começou, fui dos primeiros, e fui dos últimos a ser despedido, quando ela foi reformulada. Mas lá eu aprendi uma coisa, no Itaú, através do Matias, vocês ensinaram, estimularam as pessoas que trabalham no Itaú a terem ações sociais nas suas comunidades. Então, é exatamente esse o modelo, né? Com múltiplas parcerias públicas, privadas, né? E para que a gente possa, daqui a alguns anos, falar alimentar o futuro, já começou. Estaremos prevenindo doenças e favorecendo a capacidade de aprendizado dessas crianças e, com isso, formando melhores cidadãos. Então, vejam, violência na saúde é um mundo. Eu resolvi focar algo que acho que hoje merece muita atenção, que são as nossas crianças, que serão o nosso futuro. Obrigado. Muito obrigado, Raul. Acho que ficou, na sua apresentação, bem caracterizada a forma como essa violência se manifesta, uma espécie de violência por omissão, não por ação, é por omissão. Não? Acho que isso é forte, realmente. Me lembro quando eu era chefe do jurídico da Fiesp, um dia o boy, tinha uns 13, 14 anos ele tinha, já tinha 14 anos. Ele chegou ao departamento, se sentiu mal, desmaiou, caiu. Nós levamos ao médico, não? O médico falou, ele não tem nada, ele tem fome, coitado. Aí eu vi aquilo, fui ao Luiz Eulário, que era o presidente, falei assim, olha, aconteceu isso, assim, assim. E ele reagiu e falou assim, que absurdo. De agora em diante, todos os boys vão ter café da manhã assim que chega. Assim. Realmente, a falta de percepção e de consciência leva à omissão e a omissão provoca um tipo de violência complicado. Acho que sim. Bom, só um comentário, mas eu pergunto se alguém mais gostaria de fazer. Raul, genial esse plano. Eu sou do conselho do Temer, da Fiesp, sei que esses conselhos funcionam. Vocês vão só
divulgar a ideia e tentar fazer o acerto, ou vocês vão dar o plano para os municípios e para as entidades locais se organizarem e executarem as ações? É trabalho de formiguinha, né? A gente tem uma pessoa que gerencia o programa, que já foi, inclusive, secretária estadual de pacientes com deficiência, então ela entende bem o problema social. Então, isso está ajudando muitíssimo. Porque a gente tem que conversar. Essas duas regiões iniciais são 51 prefeitos. Eles precisam estar engajados. Conselho Municipal de Segurança Alimentar, acredite se quiser, quase 90% das cidades do estado não tem. Por lei teria que ter. Não existem. E dos que existem, metade não funciona. Então, você tem que criar a motivação política local, né, fazendo com que todos se sintam parceiros desse grande projeto. Você tem que criar colaboração dos comerciantes, empresários de cada região. E não é pedindo dinheiro, viu? A Fiesp não quer botar um tostão nessa história. Eu acho que está correto. Assim, vai botar só para estruturar, mas não para tocar o projeto, porque cada região tem que ser tocada pelas pessoas que moram lá. E essa é a motivação legítima, né? Isso bate, Nico, em uma série de outros problemas, porque você fala da alimentação, mas aí já bate na história. E o irmão mais velho, como é que fica? E a mãe, que tem 6 filhos, como é que ela fica? Né? E a criança com isso vai poder estudar melhor, mas a criança não tem mesa para estudar. Então, isso vai puxando um problema atrás do outro. Só que a percepção que a gente teve é que investir em criança de 0 a 10 é um dos caminhos para o futuro do país. Não tem como você querer resolver o problema de tudo, de todos. Por exemplo, eu falo, os problemas de saúde. Nossa, a gente bate de frente com financiamento inapropriado, malversação do financiamento. Eu tenho um grupo aí que a gente fez um estudo, mostrou que 1/3 do dinheiro que se gasta em saúde no Brasil é desperdício ou desvio. Você poderia fazer tudo o que faz hoje gastando 30 e poucos % a menos do que se gasta. Então, você tem problema de financiamento, já é pouco e é mal gasto. Problemas de gestão que são absurdos. Você tem problema de educação da população para entender todas essas coisas, né? Então, é um universo para resolver em algumas poucas décadas, equacionar em poucas décadas. Então, a ideia foi focar em algo que talvez em 10 anos a gente possa colher frutos. E justamente com aqueles que não têm culpa dessa confusão que é o nosso país em termos de desigualdade social, que são as crianças. Fala. Raul, uma pergunta muito rápida. Você tem muita experiência na área pública. Você conhece a área pública por vários motivos, várias coisas que você já fez. Quando você olha esse programa que vocês estão fazendo a partir da Fiesp e olha o quadro geral do país, que visão que você tem? Porque se vocês sentem necessidade de fazer isso, me dá a sensação de que, por iniciativa do Estado, isso não está sendo feito. Então, que visão que você tem? O Estado só reage quando apanha. Então, se não apanhar, não ficar uma situação perigosa de voto, a coisa não acontece. Agora, quando você oferece uma situação que dá votos, aí a receptividade é grande. Evidentemente, você tem que trabalhar com egos, tem que fazer os políticos locais entenderem que a causa é maior do que o ganho pessoal de cada um deles, né? E não é só o prefeito, não é vereador. O vereador pode atrapalhar isso para burro. O vereadorzinho de cidadezinha pode parar com tudo. Então, é o trabalho de formiguinha, criar aquele clima de que é bom que isso aconteça. Vai ser bom para a região, vai ser bom para os políticos. E as famílias irão fazer pressão também. Quando perceberem que existem caminhos novos para
seus filhos sejam melhor cuidados, as famílias vão se envolver cada vez mais, né? A gente ainda está tentando descobrir como fazer tudo isso acontecer. O programa está lançado. A gente demorou quase 1 ano para chegar nesse ponto. E eu acho que temos mais 1 ano para entender como se movimentar com algum grau de eficiência. Mas eu vou te falar, eu sou um cirurgião, mas estou apaixonado por esse tipo de projeto, porque ele pode ter um impacto muito, muito grande. E outra coisa que eu aprendi é que assim tem muitas entidades que mexem com isso para a criança. Agora elas não se conversam muito entre si. Por isso que é importante tentar até fazer uma amálgama aqui, aproximar todos, cada um dá o seu pedacinho de contribuição, né? Eu já descobri que para muitas delas ter o carimbo Fiesp junto pesa. Então, é essa a proposta. Eu acho que toda a problemática que tu levantou leva também a uma questão, e acho fundamental. Fala-se no Brasil em crescimento econômico. E a pergunta é o seguinte: o crescimento econômico é um fim ou é um meio? É um fim para quê? É um meio para a acumulação de capital? Sem distribuição? Então, há também que pensar numa fórmula em que, eu tenho visto isso, em que grande parte das reivindicações e regras e normas que os economistas lançam para o crescimento econômico tem uma finalidade exclusiva: a acumulação de capital. Não há nenhum pensamento em relação a isso. Isto seria o quê? Uma função pública. Agora, a função pública de investimento passa pelo orçamento. E aí você bate com, hoje, o parlamento controlando 37 bilhões do orçamento, através das emendas parlamentares. E agora, a mesa da Câmara, já tenta criar um mecanismo para substituir ou superar o impasse do orçamento secreto, que são as emendas da mesa, para distribuição pela mesa da Câmara. Então, nós temos uma disfuncionalidade que tem que ser posta na mesa, em relação, inclusive, ao empoderamento que está posto ao parlamento em relação ao controle do orçamento. Isso não é coisa de esquerda nem de direita. Líder da esquerda, teve uma fotografia num jornal do interior, eu, inclusive, recortei isso, na frente de uma patrola ou uma coisa desse tipo, e uma faixa: a cidade de tal, ou a vila de tal, agradece ao deputado fulano, que era um líder da esquerda, ter concedido esta patrola. Ou seja, as emendas parlamentares passam disso. E por quê? Qual é o estímulo para isso? Não será o voto unipessoal? Embora a metade das emendas, em princípio, tenham que ser direcionadas para a saúde, elas são direcionadas ao jeito que o cara bem entende. Então, resolve fazer um hospitalzinho onde não faz o menor sentido. Resolve colocar mármore de Carrara no chão de um posto de saúde. O que o cara quiser, ele faz, né? Na verdade, a única maneira que eu vejo de você... Você não vai conseguir cortar isso, concorda? Do ponto de vista prático, político, você não vai fazer os deputados abrirem mão das suas emendas, mas você pode fazê-los direcionar para o que interessa. Então, eu estou lembrando quando a gente começou a discutir o problema da filantropia dos hospitais, havia uma decisão antiga que alguém falou que o hospital filantrópico é quando faz 60% de SUS. Sem definir nem se é 60% de atendimento, 60% de orçamento, tudo solto, né? Bom, aí vários hospitais de linha de frente não quiseram conviver com isso e aceitaram que 20% do faturamento fosse para a filantropia. Aí chegou um momento que quiseram acabar com isso. O senador lá, que era o ministro da Saúde no governo, início do Lula. Aí foi lá discutir. Por quê? Porque na época do Fernando Henrique, no fim do Fernando Henrique, discutiu-se como fazer, o Serra fez uma comissão, pediu para eu coordenar, como fazer para que esse dinheiro das filantrópicas pudesse ser melhor empregado. A gente chegou à seguinte conclusão, para resumir:
a contribuição social poderia ser usada para formação, treinamento, atendimento altamente classificado, né? E isso é um plus para o governo hoje espetacular. Então, o governo Lula foi para frente, para trás, para frente, para trás, no fim ficou mais ou menos desse jeito, o que é muito bom. E as emendas parlamentares deveriam seguir do mesmo jeito. Então, por exemplo, antigamente eu internava quem eu queria na ala filantrópica do Sírio-Libanês. Hoje eu não interno ninguém, porque se o Sírio-Libanês ou Einstein, qualquer um deles, internar alguém que não está em programas integrados com os governos, tem que sair do dinheiro do próprio hospital. Está no programa de câncer de mama, está no programa de transplante de fígado, beleza, está dentro da verba destinada para isso. Eu quero internar um paciente que quer fazer transplante de cabelo, eu, por exemplo, não dá certo, entendeu? Não dá para internar. Não dá para internar. Então, eu acho que esse é o caminho. Se fosse possível fazer com que essas emendas, não sei se isso chega para vocês, mas que essas emendas fossem conduzidas de modo a atender necessidades do próprio sistema de saúde. Em novembro de 2022, o Supremo votou a questão da RP9, do orçamento secreto. E eu votei a favor do orçamento secreto. Eram 19 bilhões. Só que eu votei a favor colocando parâmetros. Então, isso teria que ser destinado de acordo com políticas públicas pré-fixadas na área de saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela discussão junto aos municípios. Outra questão, no meu voto eu dei exemplo de um município de Roraima que ele recebia pelo FPM, Joaquim, ele recebia pelo FPM 3 milhões de reais. Um único deputado mandou 45 milhões para esse município de Roraima. O município não tinha 10 mil habitantes. Não vou fazer comentários nem juízo de valores. Eu coloquei como condicionante que não poderia ser as emendas para determinado município mais do que 50% do que ele já recebe de FPM, porque senão você cria uma distorção federativa populacional. Ele tinha, na área de saúde, de ser destinado de acordo com as políticas públicas e nenhuma emenda, mesmo fora da área de saúde, poderia ser destinada sem ser dentro das políticas públicas. Ou seja, o deputado tem todo o direito de sair na foto. E, como você disse, respondendo ao Nelson, isso é um fato. De 19 milhões, virou 37. Só para completar a destinação. Os 19 milhões foram divididos, porque como o orçamento já estava votado, era um orçamento votado em 2022, para ser executado em 2023, havia de RP9 19 bilhões. Aí qual foi o entendimento e o acordo que foi feito? 9 bilhões ficam com o governo e os outros 9 bilhões passam a integrar as emendas parlamentares, o que levou a 37 bilhões o controle do orçamento. E, posteriormente a isso, a mesa da Câmara começou a discutir com o governo o controle pela mesa da Câmara dos outros 9 bilhões que estavam junto ao governo, que havia definido essas regras. X para a saúde, X para isso, enfim, dentro das políticas públicas. Agora, observem bem uma coisa. Tivemos a reforma tributária que vai ser falada amanhã. A reforma tributária resolveu um problema gravíssimo, que era a nossa capacidade dos estados do Sul e Sudeste, produtores, na tributação da poupança consumida do Norte e Nordeste, já que o CMS era da origem e não do destino. Com a mudança, você vai ter um acréscimo de receita nos estados do Norte e Nordeste. O que vai ser feito por isso? Não que não deva ser feito, está correto. Mas nós vamos ter que estar com o olho grande em cima, porque isso acaba sendo um instrumento de processo eleitoral. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte:
Os deputados não são estimulados a isso? A reeleição deles não depende dessa distribuição de benesses, às vezes correta, necessárias. Qual é o estímulo? É aquela volta à história. Temos que olhar os estímulos. Obrigado, Raul. Tá bom.